Olá, bom dia, turminha, tudo bem? Mais um domingo que a gente está aqui. Enquanto o nosso governador não deixar a gente voltar para a escola, a nossa escola dominical também não vai voltar. Então, nós vamos continuar atendo nossa aulinha aqui, depois o encontro online. Só que eu fiquei triste, gente, semana passada. Gente, na turminha dos pequenos só tinha 4 crianças. E no dos grandes só tinha 2. No total a gente tinha só 6 crianças, muito pouquinho. A gente tem feito tudo para vocês aproveitarem bastante, aprenderem. Então não deixem de participar, de assistir a aulinha da tia Elaine e depois de participar da aula online. Isso faz toda a diferença. A gente vai aprendendo, vai ficando mais forte, mais inteligente e nós temos aprendido muitas coisas, né? Então, se a gente depois, um domingo, a tia Elaine vai fazer uma revisão de tudo que a gente já estudou. Vou pegar todas as coisas que eu já preparei, porque eu já fiz coisas legais. Lembra do cego Bartimeu, que abria e fechava os olhos? Lembra do Zaqueu que subia na árvore? Ah, como a gente já fez coisas legais aqui, né? Os meus fantochinhos, tem tanta coisa legal. E agora, antes de nós começarmos a nossa história e decorarmos nosso versículo, nós vamos fazer oração. Então vamos fechar os nossos olhos e orarmos. Para quem não sabe, eu sou o Daniel, sou do Joias de Cristo e hoje eu queria convidar vocês para orar. Vamos orar? Então, Senhor Deus, eu te peço pela minha família, pelos meus amigos, pela igreja, que esse coronavírus passe para longe da face da Terra, que possa ir para outro planeta. Pelo meu aniversário, que já está chegando. Em nome de Jesus, amém. Tchau, gente! Amém, amém. Deus abençoe as nossas vidas, Deus nos abençoe, nos cuide, nos proteja. Deus esteja com a gente. Sabe qual é o versículo que nós vamos decorar hoje? O versículo que nós vamos decorar hoje está na palavra de Deus, no livro de Provérbios, no versículo 3, no capítulo 3, tia Elaine tá doida, no versículo 5, mas só a primeira partezinha. Provérbios 3, 5, está escrito aqui na Bíblia: confia no Senhor de todo o seu coração. Como é que é o versículo de hoje? Confia no Senhor de todo o seu coração. O que nós vamos ver hoje é que às vezes a gente tem problemas grandes, a gente às vezes tem problemas pequenos, às vezes a gente tem problemas gigantes, mas nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Independente do tamanho do nosso problema, independente do tamanho da nossa dificuldade, para o Senhor tudo se resolve. Por isso que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Vamos repetir comigo? Provérbios 3, 5a. Confia no Senhor de todo o seu coração. Provérbios 3, 5a. Confia no Senhor de todo o seu coração. O versículo continua dizendo assim, não se apoie no seu próprio entendimento. Não fica pensando que você sabe das coisas, que você é quem é bonzão, não. Porque é confiar no Senhor de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Caso contrário, a gente não vai ter a vitória que a gente precisa. E a história de hoje é sobre uma vitória. Que história será que é hoje? Vamos lembrar? Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. E aí então a outra parte da música diz: lute, lute, lute como Davi lutou. Como que Davi lutou, gente? Como Davi lutou? Ele era forte, né? Davi era forte, muito poderoso, não era? Era?
Eu acho que não. A história que nós vamos ouvir hoje está aqui também na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Samuel, nos capítulos 16 e 17. A Bíblia é o lugar onde mais a gente encontra ensinamento para a gente. Tudo que a gente precisa, a gente encontra na palavra de Deus. Sempre a gente vai ter algo para nos ajudar e nos ensinar. A Bíblia conta que Davi era o filho caçula de um homem chamado Jessé. Ele tinha muitos filhos. Os filhos mais velhos, os filhos do meio, e ele tinha o filho mais novo. Os filhos mais velhos foram seguindo a sua vida e eles estavam lá no campo de batalha, porque Israel vivia um tempo de muitas lutas. E o filho caçula, o pequeno Davi, que era o menor de todos, sabe o que ele fazia, gente? Ele era um pastor de ovelhas. Ele cuidava das suas ovelhinhas. Ele cuidava das ovelhinhas do pai dele. Ele ia lá, dava comida, levava elas para os pastos, levava ela para os lugares para comer. E ele cuidava muito delas. A Bíblia conta que uma vez chegou um urso, queria atacar as suas ovelhas. E ele protegeu as ovelhas. De uma outra vez, ele protegeu as ovelhas de um leão poderoso. Porque Davi, ele confiava em Deus. E ele, enquanto ele estava lá cuidando das suas ovelhas, ele compunha músicas, ele orava muito. Ele tinha um tempo com Deus. Davi tinha um tempo precioso com Deus. E foi esse tempo com Deus que fez com que Davi firmasse essa amizade, essa confiança que ele tinha em Deus. Ele confiava em Deus de todo o seu coração. Então Davi estava lá cuidando das suas ovelhas e o pai dele chegou e disse: Davi! E aí ele disse: o que foi, papai? Ele disse: olha, seus irmãos estão na guerra e eu quero que você vá lá levar comida para os seus irmãos lá na guerra. Leva pão, queijo, você leva para eles? Claro, pai. Davi era um filho muito obediente. Então, Davi pegou o pão e o queijo que o pai mandou e foi lá para a guerra, onde os seus irmãos estavam, para visitar e levar comida para os seus irmãos. Gente, enquanto Davi estava no caminho, estava acontecendo algo muito sinistro. Muito sinistro. Vocês nem sabem o que apareceu lá. Eu acho que vocês sabem, né? Mas eu vou contar. Os filisteus apareceram com um enorme gigante. Ele era fortão, poderoso. Ele era muito grandão. Ele tinha 2,90 metros. Gente, quando a gente fala gigante, a gente pensa em alguém assim, extremamente grande. Ele era muito grande, mas ele não era tão grande como as pessoas ainda podem imaginar aquele gigante enorme. Ele tinha 2,90 metros. Isso é um tamanho grande, mas ele dava mais ou menos 2 vezes o meu tamanho. É como se eu subisse em cima de mim mesma e daria 2 vezes o meu tamanho. Ele era um homem muito grandão. E quando ele chegava lá, ele dizia assim: eu desafio a todos vocês. Todos estão aqui desafiados por mim. Eu vou lutar com um de vocês. E se eu ganhar, vocês serão meus escravos. E se vocês ganharem, a pessoa que lutar comigo ganhar, nós vamos ser seus escravos. Mas o exército de Israel, ninguém tinha coragem de lutar contra Golias. Toda manhã ele vinha e fazia esse desafio. Oh, quem vai lutar comigo? Vocês são medrosos. Vocês são muito medrosos. E aí ele vinha e voltava, ia embora. No dia seguinte ele aparecia de manhã. Quem vai lutar comigo hoje? Vocês são seus... vocês não são de nada. O Deus de vocês não é de nada. Mas, em um desses dias, quem chegou para levar comida para os seus irmãos? Davi. Quando Davi chegou, ele ouviu aquilo que o Golias estava dizendo. Oh, vocês não são de nada. Vocês
não podem comigo, eu sou mais poderoso. E o Davi disse, gente, o que está acontecendo? Ele falou com seus irmãos. E os irmãos dele disseram, esse é Golias, o poderoso do exército dos filisteus. Ele disse que se alguém lutar com ele, eles vão ser nossos escravos se vencerem. Mas se nós perdermos, nós vamos ser escravos deles. E ninguém tem coragem de lutar com eles. Como assim? Nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. Eu vou lutar com ele. Mas aí os irmãos de Davi falaram, Davi, você é pequeno, você nem sabe lutar, você nem é homem de guerra. Mas eu vou lutar com ele. Aí então levaram ele lá para Saul, lá para o rei. Aí ele chegou lá na frente do rei e disse assim, Rei Saul, aquele incircunciso, aquele homem lá, tá falando que nós não somos de nada, que o nosso Deus não é de nada. Nós vamos lutar com ele, eu vou lutar com ele, em nome do Senhor dos Exércitos e vou vencer. O rei Saul pensou, bem, já que você quer, o rei Saul sabe o que fez? Botou um capacete, uma armadura, uma bota, uma espada gigante. E Davi, ele nem conseguia andar, gente, de tão pesado que era aquilo. Davi falou, não, tira tudo isso, não quero saber disso. Eu vou lutar com ele em nome do Senhor. E eu não preciso nada disso, porque quem vai me ajudar é o Senhor. Davi confiava no Senhor de todo o seu coração. A confiança dele não estava naquele escudo, não estava naquele capacete, não estava naquela espada. A confiança dele não estava em lugar nenhum, a não ser em Deus. O problema era gigante, mas a confiança de Davi era no Senhor. Não importava o tamanho do problema. Então, quando Davi estava indo, ele passou no riacho, baixou lá, pegou 1, 2, 3, 4, 5 pedrinhas e chegou lá no vale. O Golias veio encontrar com ele e disse, você vem lutar comigo com paus, pedras? Você pensa que eu sou algum cachorro para lutar com você? Eu vou te esmagar. E aí então o Davi disse para ele, você vem contra mim com espada e escudo, porém eu vou contra você na força do Senhor dos Exércitos. E aí então, quando o gigante estava se preparando para a luta, Davi pegou a sua funda, pôs a pedrinha e girou e aí as pedras acertou bem na testa do gigante e o gigante, pum! Gente, quando o gigante caiu no chão, até tremeu o lugar de tão pesadão que ele era. Davi subiu em cima dele e disse, eu venci em nome do Senhor dos Exércitos. Eu venci. Davi venceu porque ele era o mais forte? Davi venceu porque era o mais poderoso? Davi venceu porque era mais corajoso? Davi venceu porque confiava no Deus dos Exércitos. Ele confiava no Senhor de todo o seu coração. Não importa, minhas queridas crianças, se você tem um probleminha, um problemão. Se tem alguém doente, muito doente, pouco doente, nada doente. Não importa a situação que a gente está passando do nosso país, se é uma situação muito complicada, pouco complicada ou nada complicada. Quando a gente confia no Senhor Deus, o Deus dos Exércitos, quando a gente confia de todo o coração, sabe que Ele sempre vai fazer o melhor para a gente. Ele sempre vai querer aquilo que é melhor para a gente. Vamos repetir o nosso versículo de Provérbios 3, 5a. Confia no Senhor de todo o seu coração. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não adianta você ficar achando que você sabe, que você pode. Quem pode é Deus. Ele é o único que pode nos ajudar e nos proteger.
Assim como o nosso amiguinho, olha só, gente, a diferença de tamanho de Davi e de Golias. Olha só. Ó, o Golias dava 2 de Davi, tá vendo? Ele era metade do gigante. Ele podia ter ficado com medo, podia ter ficado preocupado, mas ele confiava no Senhor dos Exércitos. E foi ele quem ajudou a vencer aquele gigante enorme. Apenas com... Ele pegou 5 pedrinhas, mas ele usou uma só, né? Uma pedrinha e a sua funda aí girou, 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 girou e... Pum! Lembra da música? Um menininho bem pequenininho tomava conta das suas ovelhinhas. Ele matou o urso e o leão, com sua harpa acalmava o coração. Um belo dia ele desafiou um homem grande, um homem bem grandão. Com uma pedra ele o derrubou, e o gigante caiu com a cara no chão. Pou, 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 pou. O nome dele era Davi. O nome dele era Davi. Igualzinho a Davi eu posso ser, basta somente a voz de Deus obedecer. Obedecer e confiar de todo o nosso coração. Esse é o nosso desafio, a nossa aula de hoje. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada pela Tua palavra que nos ensina a termos confiança no Senhor em todos os momentos. Que nos ensina a não termos medo, Senhor Deus, das dificuldades, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Apesar das lutas, apesar dos problemas, nós sabemos que o Senhor tem tudo nas Tuas mãos. Que o Senhor é o Deus quem pode nos ajudar, pode nos fazer vitoriosos, apesar da dificuldade pode ser grande. Muito obrigada por cada um que está assistindo aqui. Muito obrigada pela aula online que nós vamos ter agora. Abençoa as professoras para que elas sejam inspiradas pelo Senhor e possam, em nome de Jesus, fazer com que cada criança aprenda muito sobre a Tua palavra. Nos ajuda a confiar no Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito feliz com a história de hoje. Gente, eu tô amando fazer os personagens e criar eles. Depois eles vão ficar todos lá na igreja pra gente poder brincar com eles. Vocês gostaram? Sabe do que eu fiz no meu Golias? De uma garrafa de sabão. Olha só. Uma garrafa de sabão virou um gigantão. E uma garrafinha de sabão virou o Davi. E eu tenho... Olha aqui, olha. 2 garrafinhas de álcool viraram as minhas ovelhinhas. Tudo isso depois vai ficar lá pra gente poder brincar, pra gente ver, pra gente lembrar as histórias que a gente criou e que a gente fez. Tá certo? Eu vou me despedindo aqui hoje. Lembra que agora vocês têm aula online com as professoras dos menores e dos maiores. Não se esqueçam de participar. Estudem bem a lição. Lembra lá, ó, 1 Samuel 16 e 17. Estudem esse texto e aí, ó, eu tenho certeza que vocês vão arrasar nas perguntas da Bíblia na nossa classinha online, tá certo? Amo vocês, tô com muita saudade de vocês e tô mandando um beijão pra vocês. Vamos lembrar? Lute, lute, lute como Davi lutou. E agora? Quem que dançou? Que história será essa, hein? Que história será essa que fez Miriam dançar? E depois de Miriam dançar? Então nós temos pelo menos mais 2 histórias fantásticas para ouvir antes de nós voltarmos para as nossas aulas. Um beijão para vocês, fiquem com Deus e até domingo que vem.